Gostaria de compartilhar a palavra em Marcos, capítulo 10, do 17 ao 27. E pondo-se a caminho, correu para Jesus, um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse rapaz que vai até Jesus, está escrito aqui na Bíblia, na parte de cima, o título, O Jovem Rico. Boa parte de nós tem, como o Rinaldo falou a respeito de dinheiro. Ontem nós estávamos aqui no nosso encontro de casais e nós não gostamos de, embora falam culto de casais, não é culto, é encontro. Nós queremos nos encontrar, nós queremos estar juntos para nos conhecer, para que cada um possa entender como o outro está e isso poder mudar a sua vida e ajudar a mudar a do outro. Então nós não temos culto de casais, nós temos encontro. Nós queremos que seja sempre um encontro. E nós perguntamos para as pessoas o que cada um deles tem como medo. Então, pedimos que a esposa dissesse do marido qual o medo que ele tem. O que poderia acontecer na vida dele que transformaria toda a vida dele? E também outra pergunta, quais são os limites? O que o limita? O que faz com que ele diga que não consegue, eu não consigo fazer tal coisa? Nessas três coisas, uma das coisas que sobressaiu é a questão financeira. E chega um jovem rico para falar com Jesus. E eu fico pensando, como nós estamos aqui, ainda desesperados com aquilo que a gente tem amanhã para pagar, as contas, mas eu acho que isso daí não é o problema. O problema não está aí ainda. Esse jovem rico, provavelmente ele não era rico porque ele tinha trabalhado muito e ganhado muito. Provavelmente ele vem de uma família rica. E eu fico pensando, eu fico olhando para os seus filhos, para os filhos de cada um aqui. Fico olhando para a Nicole, para os meus filhos, e eu fico pensando, será que eu estou tentando passar para eles que é importante que eles sejam prósperos? Que é importante que eles sejam um sucesso na vida? E eu estou levando eles a serem escravos do dinheiro, escravos de qualificação, escravos do carro. Esses dias atrás, a Nicole chegou em casa e falou assim, olha, a gente quer eu estou querendo um celular novo. Por que celular novo? Por causa da relação do celular dela com o celular do primo. Com o celular de outros. Mas isso, irmãos, na maioria das vezes nós estamos fazendo. Nós, muitas vezes, estamos preferindo ter filhos como jovem rico do que filhos como o filho pródigo. O filho pródigo dá dor de cabeça. O filho pródigo envergonha. E como estamos falando, estamos
no Dia das Mães. Como é difícil ser mãe. Que bom ver Dona Maria aqui. Que bom ver cada uma de vocês. Mas a vida de ser mãe, ela é muito complicada. Hoje em dia, quanto mais você ama seus filhos, mais a tendência de você destruí-los por causa do seu cuidado. Mais estamos buscando e muitas vezes essa busca não é uma busca saudável. E a maioria dos pais tem sido omissos na sua figura paterna, no seu papel de dar a direção para os seus filhos. É difícil eu ouvir dos pais que eles ouviram de Deus alguma coisa e estão tomando alguma decisão baseada numa revelação de Deus. É difícil, em qualquer conversa que nós temos, você ouvir alguém dizer que ouviu alguma coisa de Deus e por isso está mudando sua vida. Isso é difícil de ouvir, irmãos. Nossas mães talvez estejam nos deixando muito mimados e nossos pais não estão pegando na mão e nos levando para o risco. Às vezes eu fico pensando que essa questão da gente todo dia estar trabalhando, e esse medo de ficar desempregado, esse medo de não dar conta, esse exagero de ter que trazer dinheiro para casa, todos vocês homens têm que fazer isso. Mas quando você pensa no futuro, você está sendo covarde. Porque se você só pensa no futuro e pensa no futuro com relação a dinheiro, mais do que covarde você está sendo. Existe o adiante e existe o diante. Adiante é tudo aquilo que você está buscando, tudo aquilo que você está esperando. E alguns dos pais que estão aqui, gostariam muito que seus filhos casassem com um jovem rico. Ele é rico? Já uma coisa excelente. E o segundo, ele, diz a Bíblia, que ele guarda os mandamentos desde a mocidade. Então deve ir para a igreja, deve fazer as coisas. Então, que mãe, que pai não gostaria, né, Roque? Que nossa filha, que os nossos filhos casassem com pessoas bem-sucedidas, qualificadas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Temos que buscar a Deus a respeito da eternidade da nossa família. E quando nós buscamos o eterno, é o diante de quem nós estamos. Aqui, agora, se nós estamos adorando a Deus, nós estamos diante de Deus? Ora, amanhã no trabalho, será que nós estamos diante de Deus? E na escola, na faculdade, será que ali
nós estamos diante de Deus? E por que eu digo isso? Imaginem só, daqui a pouco, se você só pensa no futuro, isso só pensa em dinheiro, me ajudem. Imaginem só que todos nós, estamos agora num hospital. A gente estava em 3 lá, né? Estava em 3. Mas nós estaremos aqui, todos nós juntos. Eu estou numa cama, o Rinaldo está em outra, você está em outra, todos em outra. Todos nós estamos lá e não sabemos quem é que vai sair. E o médico diz, só 1 semana de vida. Eu sei que alguns aqui já estão amarrando, mas fiquem tranquilos, o que pega é o medo, não a minha palavra. O medo que está dentro de você é que pega você. Não é a minha palavra. Não é a palavra de qualquer um que pode estar na sua casa, em qualquer lugar, no seu trabalho, a macumba que foi feito. Aliás, tem muitos de vocês que têm medo de macumba. E eu lembro, eu sempre fui acostumado, desde criança, a ver expulsão de demônio, que isso daí, para mim, nunca foi problema. Mas a Leila, a semana passada, foi orar por minha cunhada chamou ela para orar, por uma amiga dela, de uma igreja. E ela foi orar, mas, irmãos, faz tempo que esses bichos não aparecem mais, não é verdade? Você concorda comigo? Concorda? Nossa, faz tempo, parece que ou deu uma pandemia nesses bichos, nesses demônios, que não aparece mais. Ou senão... Bom, vamos voltar aqui. Estava lá, ela chamou, a minha cunhada chamou a Leila, né? Pastora, né? Vai que o bicho pega. Deus que me livre, né? Eu sozinha lá com a outra endemoniada. Então, foi lá. Começaram a orar lá. E não é que o bicho pegou? E gruvinhou lá, e blá, blá, blá. E ela, pelo amor de Deus, né? É aquela pessoa que está orando assim, falou assim, Deus, expulsa esse demônio, vai que ele pega em mim. Né? Falando, Leila, expulsa esse demônio, mas expulsa para lá, eu vou ficar desse lado. Irmãos, é o medo que está pegando você, não é o diabo. Você tem medo, você não sabe quem você é, você está desesperado, achando que quem é você? A tristeza nossa é que a gente está olhando para o jovem rico, está olhando para as coisas, está olhando para esse mundo, está olhando para a macumba, está olhando para as coisas, e a gente dá tanto valor para essas coisas que a gente esquece quem a gente é. É claro, a moça foi liberta. Foi liberta. Graças a Deus, pelo menos tinha alguém que expulsa demônios, né? Que não tem medo do demônio. Graças a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, Deus te dará uma experiência com demônios essa semana. E, por favor,
para que você, deixa eu terminar, irmãos, para que você exerça sua autoridade em Deus e o reino de Deus seja Como assim não quer, irmãos? Não estava orando para manifestar, não, estava orando para libertar. Irmãos, presta bem atenção. Imagine que eu fizesse, então, vamos voltar lá para o hospital? Não estou querendo, essa pregação de hoje não deve estar boa. Vamos voltar para o hospital. Por favor, irmãos, vamos voltar para o hospital. 7 dias, estamos lá deitados, respirando com dificuldade. Às vezes, tomando as picadas, às vezes, estamos lá. Minha pergunta, preste bem atenção. O que é que vai ter valor nesta hora para você? Eu gostaria de pensar com você o que é que você, com o diagnóstico de 7 dias de vida, pensaria. Eu vou dar alguma sugestão. Voltando aqui para o nosso encontro de casais, quando as pessoas perguntaram, o que será que o seu marido, se acontecesse com ele, mudaria totalmente a vida dele? Metade dessa igreja aqui brincaria sorrindo, falando assim, se ele ficasse rico, mudaria a vida dele. Metade. E é verdade. É verdade que metade falaria isso. Quando pensa em mudar de vida, se ficar rico vai mudar a vida. E quando se fala isso, nós estamos colocando o nosso coração para que todo mundo veja que a coisa mais forte, a coisa que mais relevante é aquilo que te sustenta, é aquilo que você joga para o futuro. E tem a ver com dinheiro. Agora, voltando no hospital, todos nós estamos no hospital, gente? Estão comigo ou não? Estamos no hospital. Ainda não. Olha só. Se você pensa no futuro, você vai estar pensando em contas a pagar, você está pensando em o que vai, em casamento, você só tem 7 dias. Eu gostaria que você pensasse o que é que você pensaria sabendo que depois de 7 dias você vai estar indo embora. O que é que você daria valor? O que você iria fazer nesse tempo? O que você faria nesse tempo não tem a ver com o futuro, concorda? Concorda ou não, irmãos? Não tem a ver com o futuro. Não tem a ver com o adiante. Tem a ver com o diante e tem a ver com o eterno. Se nós, no dia a dia, estamos direcionando a nossa vida para o futuro e não para o eterno, nós estaremos caindo na
na maior e na pior tragédia que um ser humano pode ter, feito pouco menor do que os anjos, rei sacerdote, passou pela vida tentando satisfazer suas necessidades, sem exercer quem ele é. Olhando para o futuro como se fosse uma vaca, um cavalo, um macaco, uma galinha, e não como um ser que é responsável diante de Deus, e foi criado aqui, para trazer o reino de Deus, e o reino de Deus não é alguma coisa que nós levamos como as quatro paredes, nós levamos o reino de Deus dentro de nós, aonde quer que nós estejamos. Então, nós podemos sair do hospital, já que nós entramos no hospital, agora nós podemos sair do hospital. Se nós passamos lá, nós entendemos aquilo que tem valor, aquilo que é eterno, então, agora nós podemos sair do hospital, e se nós vivermos 7 dias, que vivamos na direção do eterno. Se foram 10 anos, que a gente viva na direção do eterno. Se for 50 anos ainda, que nós vivamos na direção do eterno. Se você tem medo de entrar no hospital comigo, o seu medo está impedindo você de entender que o eterno é mais importante do que o seu futuro. Mas nós temos aqui um rapaz rico, Marcos 10, 17 a 27. O 28 diz: e Jesus lhe disse: por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Será que algum de vocês, será que algum de nós pode enganar Deus? O que vocês acham, meus irmãos? Não, né? Imagine só que você vai orar, mas quando você vai orar, você não está orando, por exemplo, para alguém. Imagine só que você tem um marido ou uma esposa difícil, tá? Ou filhos difíceis, ou um patrão muito difícil. Minha pergunta: você vai orar para ele mudar, porque isso vai ser importante para ele mudar, ou você vai orar para que ele mude, para que ele deixe de ser alguém que atrapalha a sua vida, de você ser feliz? Imagine só que o seu patrão, a empresa está com dificuldade. Você vai orar para que a empresa melhore, porque senão você perde o emprego, ou você vai orar para que a empresa melhore, porque isso é bom para o patrão e para a empresa e para a cidade. Quando nós estamos olhando somente para nós caímos naquela questão que Jesus disse, que nós oramos e as nossas orações não são ouvidas porque pedimos mal. Só olhando para nós.
E nós, como reis e sacerdotes, vamos lá, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, e os reis e sacerdotes eram o quê? Ungidos. E eles eram ungidos com o quê, gente? Com óleo. Óleo serve para, então vamos lá, ungir. Óleo servia para o quê? O que mais, gente? Para iluminação, para colocar nas feridas, para curar. Mas o mais básico, primordial, a primeira utilidade do óleo é para alimentação. Primeiro para alimentação e último para unção. O óleo não foi criado para unção. O óleo foi criado para alimentação e foi crescendo até que chegou uma hora que eles falaram assim, vamos usar o óleo para unção. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que os reis, eles deveriam buscar as suas próprias necessidades ou deviam buscar as necessidades do povo? Do povo. Como os reis e sacerdotes, vocês acham que vocês devem buscar a Deus em favor de você ou em favor das outras pessoas? Quando você recebe uma unção, essa unção, em primeiro lugar, é para que você esteja bem apetitoso para ser devorado por esse mundo. Talvez isso tenha uma conotação difícil, mas vamos ver o que diz na ceia. Jesus diz, este é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei dele todos. Fazei isto em memória de mim. A primeira coisa, se você foi ungido, se você foi ungida, se prepare, porque este é o corpo de Deus que está sendo preparado para ser alimento para as outras pessoas. Este é o nosso lugar, irmãos. O nosso lugar é na mesa. Eu sei que, o que diz a Bíblia? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Olha, a gente, é claro, como que você vê essa imagem, irmãos? Vamos lá? Vamos junto comigo? Nós estamos sentados na mesa, né? Prepara-nos uma mesa, então preparou uma mesa, perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde estão os meus inimigos? Bom, talvez os meus inimigos estejam em pé e eu sentado na mesa e todos eles me vendo comer. Né? Talvez, se eu for um pouquinho mais crente, eu posso estar pensando que eu estou na mesa, na presença dos meus inimigos, e eu estou repartindo o pão com eles, porque eu estou amando os meus inimigos. Ok. E se eu for um pouquinho mais crente, o que pode ser? Talvez os meus inimigos estejam lá e o pão que esteja repartindo seja eu. Ok. O que eu estou querendo dizer é que existe um lugar. E eu preciso estar neste lugar. E este lugar não é um lugar físico, é um lugar posicional. Você, filho de Deus, você, filha de Deus, estamos lá na escola. Estamos lá na escola. E lá na escola está tendo alguns problemas. Meninas beijando meninas, meninos beijando meninos, e todos falando assim, por que você não faz? Vamos lá. Falei assim, eu não sou assim. Eu não sou assim. Não, mas todo mundo faz. Eu não faço.
Eu não sou assim. Todo mundo bebe, mas eu não sou assim. O que é isto? É você estar numa posição. Você encaixou no seu lugar. Se eu fosse você, eu teria lá quebrado o pau. Falei assim, mas eu não. Eu não sou assim. Eu me encaixei numa posição. Eu estou no meu lugar. Tive problemas no meu casamento. Se fosse eu jogava tudo para o alto. Mas eu não sou assim. Se as pessoas estivessem me devendo, eu ia lá, né, Rinaldo? Mandar matar ele. Mas eu não sou assim. É posicional. Existe um lugar para você no meio de tudo que está acontecendo. E nós, então, voltando para Jesus. Jesus te conhece, irmão. Jesus sabe todas as coisas de você. Então, quando você fala assim, pastor, eu não jejuo porque eu não consigo. Eu sei. Eu não dou dinheiro porque eu não consigo. Tá bom. Eu não perdoo porque eu não consigo. Ok? Mas, se você estivesse falando com Jesus, Ele estaria olhando nos seus olhos e falando assim, você quer que eu acredite em você? Não basta você fazer uma oração para Deus, falando, Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo lá, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, ou senão, você conhece a minha esposa, você conhece meu marido, olha os problemas lá na minha casa, olha, eu estou precisando de dinheiro, então por isso eu tenho que fazer as coisas que eu não queria. Você acha que Deus acredita nessa conversa sua? Você acha? Você acha que se você orar, falando para Deus aquilo que você sente, aquilo que você deseja, isso lhe garante absolvição? Deus entende. Não é Deus entende, Deus sabe quem você é. Como Deus sabia desse cara. A maior parte de nós é medrosa e covarde. Tem um monte de não consigo. E depois tem lá, eu tenho medo e por isso eu faço tal coisa, eu me coloco como escravo porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro, não acredito nas coisas que Deus falou a meu respeito, estou com um problema no casamento, é melhor separar porque eu não sou feliz aqui. Irmãos, vamos continuar com a história. Marcos 10, 17, 28. Disse, tu sabes, Jesus disse, por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não.
e honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o que está escrito aí, irmãos? O amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma tua cruz e segue-me. Jesus sabia que poderia perder ele. E a primeira coisa que ele fez é o amor. Todos nós, como homens, como pais, precisamos tomar algumas decisões drásticas, muitas vezes, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com a possibilidade até de perdê-lo. E nós falamos assim: eu vou tomar essa decisão. Você não pode tomar essa decisão antes de o amá-lo. Você não pode tomar uma decisão tão firme, tão forte, antes da primeira coisa ser amor. Se alguma coisa que está no teu coração cheio de amor, e não amor por você, não egoísmo, não desejo, não necessidade, mas amor. O amor, ele corre risco sempre. Mas primeiro se ama. E o amor aqui, ele disse: falta-te uma coisa. Irmãos, tudo aquilo que nós dizemos não consigo, e eu tenho medo, se você se encontrar com Jesus, provavelmente você vai ouvir Ele te desafiando, você justamente nisso que você diz que não consegue e que você tem medo. Justamente nisso. Porque é isso que vai mudar a sua vida. Você romper, você fazer alguma coisa que você sempre disse: eu não consigo, eu tenho medo. É essa a chave que pode mudar a sua vida. É esse não consigo que é a sua montanha. É esse não consigo, ou é esse medo que você deve colocar como inimigo número 1 e dizer: eu sou rei e sacerdote, eu não posso me curvar a isso. Mas lembre-se, você não terá autoridade se você estiver olhando para o futuro. Você só tem autoridade como rei e sacerdote se você estiver pensando no eterno. Se você tem medo de entrar naquele hospital e ficar ali, receber o diagnóstico 7 dias, você tem mais por precioso a sua vida, e você não acredita mesmo que Ele tem todas as coisas nas suas mãos. Nós precisamos sair do medo, sair para o lugar, e o lugar é a sua posição, é quem você é. Olhem aqui para mim, o lugar de Deus é quem você realmente é. Quando disse: falta-te uma coisa, terás, ele disse: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso
desta palavra retirou-se triste. Vou terminar esta história com uma outra imaginação minha. Imagine só o Binho e a Sara foram lá ministrar com um grupo de teatro. E depois eles se encontraram com Jesus. E eles falaram: Jesus, nós queremos o reino de Deus, queremos a vida eterna, queremos salvação. Daí Jesus fala assim: maravilha, estou muito feliz com isso. Vocês sabem os mandamentos? Eu falo assim: não, desde criança a gente vai à igreja, eu sou filho de pastor, a gente prega, a gente faz teatro, a gente evangeliza, fomos até missionários, Jesus. O Senhor nem foi aonde a gente já foi, a gente foi já para a África. O Senhor, nós fomos, e você vai contando as coisas que você já fez. Ele falou assim: falta uma coisa para vocês. E ele vai dizer exatamente aquilo que é o medo e a incapacidade deles, que eles têm falado. E eles saem tristes. Imagine só se você tivesse, Keila, um encontro com Jesus e tivesse feito essa pergunta para ele. Ele falou assim: tranquilo. Daí ele falasse para você fazer alguma coisa que justamente você já disse para o Clayton, falou assim: isso nunca, Clayton. Daí sabe o que acontece? Binho e a Sara saem tristes, porque ele pediu alguma coisa tão grande. A Keila sai triste. Isso é uma quarta-feira. Sabe o que acontece no sábado, Sara? No sábado, a Sara vai fazer um teatro em outra igreja. E depois, na quinta-feira, em outra igreja. E no domingo, vem fazer o teatro aqui. Porque a palavra de Deus queima com tristeza no coração de uma pessoa. E quando queima, é para queimar mesmo. É queima de sacrifício. É queima de destruição. Quando você sente tristeza de fazer alguma coisa que você sente que é a vontade de Deus, é queima. É sacrifício mesmo. É isso que se espera de você. É isso que se espera de você. Aquele acerto, aquela devolução de dinheiro, aquela mudança de atitude, alguma coisa. E isso, irmãos, ao longo dos dias vai diminuindo. Porque se você ignorar aquilo que Deus falou no seu coração, depois de 3 dias, aquilo é uma leve lembrança de uma coisa ruim que foi lhe falado. Então, eu vou dizer para vocês, se você tiver que obedecer, obedeça já. Se o Senhor falar com você, não seja tardio em lhe responder, porque se você demorar para responder, daqui a pouco, essa voz vai sumir do seu coração. Nós não estamos falando aqui de salvação e perdição. Nós estamos falando aqui, como filhos, de fazer a vontade de Deus ou não. Deus quer que cada um de nós reine aqui,
não é ser rico, não, irmãos. É reinar em tudo aquilo que são nossos medos e nossas inseguranças, porque essas coisas nos fazem brilhar nesse mundo. E Jesus disse: vocês são sal e vocês são luz. Vocês se parecem comigo. Eu sou a luz do mundo e vocês são luz no mundo. Brilhe a sua luz. Como que vai brilhar, irmão? Quando Jesus falar para você vencer aquilo que você menos consegue, aquilo que você tem mais medo, você deveria fazer, quando chegar em casa, fazer uma listinha de coisas que você diz que não consegue. E coisas que você tem medo. Fala: Senhor, coloca a luz no meu coração para eu saber o que é que eu tenho medo. E quando você tiver medo e olhar tudo ali, não é para você ficar buscando na psicologia lá assim, o que foi que aconteceu no meu passado, lá ao princípio, será que eu fui abusada? Pare! Não precisa. Você precisa olhar para a situação e dizer: eu tenho isso e eu sou assim, mas daqui para frente eu não quero ser mais, e eu vou construir a minha vida sem esse medo e sem essa situação. E cada gigante que estiver escrito ali, e você derrotar, aí sim, você nunca mais vai ser o mesmo. Porque matadores de gigantes será o seu nome. Rei e sacerdote, como ele escolheu você para ser. Para terminar, vou contar uma história. Um filhote de camelo chegou para sua mãe e disse: mãe, por que eu sou assim? Os meus pés, cascudo, grande, por que eu sou assim? O cavalo não tem o pé assim, o cachorro não tem pé assim, as aves não têm pé assim. Por que o meu pé é assim? Eu falei assim: meu filho, isso é normal. Os camelos são assim. O Criador nos fez assim para andar no deserto. O cachorro não consegue andar no deserto. O cavalo não consegue. Você é normal. Dali a pouco ele volta: mãe, por que eu sou assim? Essa barriga grande. E eu só tomo água uma vez por dia. O cavalo toma água toda hora. Os passarinhos toda hora estão ali bebendo água. Por que eu sou assim, mãe? Ele diz: meu filho, você é normal. O Criador te fez assim. Você é assim porque nós conseguimos passar no deserto e sobreviver. O cavalo não consegue, o cachorro não consegue, a zebra não consegue. Você é normal, o Criador nos fez assim. Dali a pouco, chegou assim: mãe, por que eu sou assim? Olha os meus olhos, as pálpebras, tudo caindo. E os cílios enormes, por que eu sou assim? Olha os pássaros, olha os olhos lindos que eles têm, a zebra,
o cavalo. Mãe, por que eu sou assim? Ele falou assim: meu filho, o Criador te fez assim, para a gente conseguir passar pelas tempestades do deserto e não morrer, não ficar cego. Então os nossos olhos são assim porque o Criador fez, isso é normal. Daí o camelo pai falou assim: amor, fica tranquila, você lembra que nós fomos assim. Fica tranquila. Daí ele virou e falou assim: mãe, deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Se o Criador nos fez assim, para andar no deserto, por que nós estamos no zoológico? Vamos fechar os olhos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a sair do zoológico. O Senhor tem um lugar para nós, para cada um de nós. E é nesse lugar que nós queremos estar. Senhor, permita que os meus irmãos, permita que cada um daqueles que ouviram a Tua palavra sejam confrontados e os seus corações estejam inquietados por entenderem quem cada um é. Senhor Espírito Santo, nós pedimos que esse óleo que o Senhor traz sobre nossas vidas, Senhor, derrama sobre cada um, que cada um possa assumir sua posição de rei e sacerdote, que cada um possa assumir a sua parte no curar as pessoas, que cada um possa assumir a sua parte de ser luz para todos aqueles que estão perto de si, e que cada um possa se lembrar de como o seu corpo foi partido e comido por nós, e nós tenhamos coragem de dar o nosso corpo para ser comido pelas pessoas, e assim trazer vida e vida eterna por onde quer que nós formos. Diz a Tua palavra, Senhor, que o reino de Deus está em vós. Rios de água viva fluirão do seu ventre. E é assim que nós oramos em nome de Jesus, para que essas coisas sejam consolidadas no coração e na alma de cada um. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os teus medos não dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Eu te preciso. Eu te preciso. Eu te preciso. Segura na mão do seu irmão, da sua irmã. Isso. Vamos fazer um pedido ao Senhor, que o seu irmão, não ore por você agora, que o seu irmão, que você deu a mão, que ele assuma o lugar dele nesse mundo, nessa história. Hoje, a partir de hoje, olhe para o seu irmão e declare sobre ele rei e sacerdote. Assuma o seu lugar em nome de Jesus. Deus vai te conduzir. Deus é a tua luz. Só que você é a luz do mundo.
Deus é a tua luz, só que você é luz também. Deus te abençoe. Esta semana é uma semana diferente, se você assumir o seu lugar. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Esse lugar é do 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 Senhor. Aleluia! Gente, olha para isso aqui, por favor. Dia 22 de maio, 19h30, reunião ministerial. Os líderes, departamentos,